Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Como sempre, eu, Gabriela Vieira, estou aqui trazendo o melhor do conteúdo entomológico do manejo de pragas para vocês. E aquela pergunta de sempre, né? Já se inscreveu no nosso canal? Acompanha nossas páginas. Aqui na descrição do episódio vocês têm todos os links, os acessos, os arrobas. Então eu peço que você se inscreva, compartilhe esse episódio, os outros episódios que a gente já tem, com aquelas pessoas que você acha que merece ouvir um conteúdo de qualidade. Bom, estamos começando aqui mais um episódio e eu já vou logo apresentar o meu convidado, como sempre especial, né? Porque eu só trago pessoas especiais aqui nesse podcast. Então eu tô aqui hoje com o Pedro Duarte. O Pedro, que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, com experiência nos setores de pesquisa e experimentação agrícola, consultoria técnica e avaliação de ativos biológicos e imóveis rurais. Atualmente, o Pedro atua como especialista em assuntos regulatórios na CropLife Brasil, na diretoria de defensivos químicos, sendo responsável pela coordenação de ações e atividades técnicas e institucionais voltada à regulamentação do setor. Olha que complicação, né? Depois o Pedro vai contar pra gente. Ele também realiza articulação direta com órgãos reguladores nos âmbitos federal e estadual, além de participar de ações para a promoção da sustentabilidade e das boas práticas agrícolas do país. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao MIP em Dia. Obrigada por ter aceitado participar do episódio. Obrigado, Gabriela. É um prazer poder estar aqui participando, conversar com você. Eu acho que com certeza vai ser um bate-papo bem bacana, uma troca de experiência aí. Aproveitar também um pouquinho do seu grande conhecimento aí em MIP. Eu acho que vai ser um bate-papo legal. Com certeza, sem dúvidas, vai ser muito proveitoso. E antes da gente de começar, de fato, aqui, né, preparei algumas perguntas para você, mas eu sou uma pessoa curiosa, né? Por que tem aqui todo o seu currículo, de repente, tem imóveis rurais? O que é isso, Pedro? Conta pra gente. Eu tive uma experiência um pouco variada aí, né? Eu trabalhei bastante tempo numa consultoria e nessa consultoria foi onde eu tive a oportunidade de fazer visitas a campo e nessas visitas a campo que a gente fazia a avaliação dos imóveis. Então, o Uhum. quanto que de fato um imóvel valia, né? De acordo com a plantação que tinha, né? Quais são as culturas que eram cultivadas naquela região, se era próximo de estradas, se era próximo de centros urbanos. Então, era uma série de fatores que a gente colocava numa conta para Aham. poder chegar ao valor final. Então, Entendi. graças a essa oportunidade, fui conhecendo aí um pouco do Brasil todo. Aí, tive Eu experiência em vários imagino. estados, então foi Imagino que bem você deva bacana. ter viajado bastante, né? É uma atividade que permite isso, deve ser muito legal. Eu acho que essa é a grande vantagem, né, a agronomia, ela traz isso pra gente, né, a gente viaja bastante, conhece bastante gente, troca experiência, conhece culturas, territórios totalmente distintos, né, que a gente naturalmente não conheceria, né, então é um grande diferencial, acho que, da nossa profissão. Sim, com certeza. Bom demais. Bom, e aí hoje, depois dessa experiência de viajar bastante, hoje você está no estado de São Paulo, né, se eu não me engano, e você atua na CropLife. E eu acho que vale a pena, né, a gente comentar para o público, talvez nem todos conheçam, o que é a CropLife, né? O que a instituição propõe, enfim, conta um pouquinho pra gente sobre a atuação da empresa e a sua atuação na empresa dentro dessa diretoria que foi apresentada. Perfeito. Então, a CropLife, ela foi formada em 2019, né? Ela foi construída aí com a ideia de unificar numa mesma plataforma os 4 segmentos, né, da agricultura. Então, germoplasma, biotecnologia, defensivos químicos e os defensivos biológicos. Então, a construção Uhum. dela foi através da união de outras entidades do setor que já existiam. Então, por mais que a CropLife seja recente, né, 2019 tá bem próximo, ela Uhum. vem da experiência de entidades que tem há muito tempo, né? Então a gente trouxe, acumulou todo esse conhecimento, toda essa articulação Uhum. para unificar numa mesma plataforma. Então hoje a CropLife ela vem como uma entidade representativa
que traz as empresas que atuam de fato com a parte de inovação, pesquisa, desenvolvimento de Legal. produtos, soluções tecnológicas mais sustentáveis. Perfeito. E só Então, uma dúvida, Pedro, já aproveitando que a gente está falando disso. A Crop Life, eu posso dizer que a Crop Life é a antiga ABC Bio, é a junção de mais empresas? Como que ficou isso? Acho que é uma dúvida que muita gente tem. sim, ela foi formada, na verdade, a BCBio fazia parte também de uma das entidades que deram que fizeram parte da construção da Crop Life. Então, Uhum. o que já existia antes, tudo que foi acumulado de conhecimento migrou para essa nova plataforma que é a Crop Life, né? Então, Perfeito. hoje a gente busca se posicionar como uma referência técnica, né, de conhecimento, de, de diálogo, né, em Uhum. promover essa ponte entre os vários elos da cadeia, né, que a gente busca muito, né, você que trabalha com comunicação sabe melhor do que qualquer um, o quão difícil é comunicar, o quão difícil é aproximar as pessoas, elas entenderem as Sim. diferencialidades, né, então É um acho que desafio isso é gigantesco, gigantesco. exatamente. Então a gente busca, né, tentar aproximar o governo, né, o setor regulador, do setor regulado, do consumidor, Uhum. então o produtor rural. Então, Sim. é um desafio aí que é bem São complexo. várias pontas mesmo, né, que a gente precisa unir, porque embora cada um tenha sua atuação diferente, né, dentro do setor, nós estamos no mesmo setor e é muito importante que todo mundo esteja alinhado para que as decisões sejam tomadas da melhor forma e que a gente caminhe juntos, né, no mesmo rumo aí para o crescimento e para o bem geral, né, vamos dizer assim. Exatamente. Então a gente tenta buscar sempre validação da academia, né? Quando a gente Uhum. está construindo propostas, sugestões, sempre trabalhando com a academia perto. Então a gente tem professores que trabalham como consultores. Então a ideia realmente é essa, é trazer subsídio para que as Uhum. políticas públicas elas sejam tomadas com base em conhecimento técnico, em ciência de fato, né? Perfeito, perfeito. E a gente está muito alinhado nesse sentido, né? Acho que é muito importante não perder, por mais que muitas vezes há um distanciamento, é importante a gente lutar contra isso, né? Essa questão do afastamento da parte técnica, da ciência básica ali, do produtor, de quem está lá na ponta, né? A gente precisa, cada um dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, mas manter uma unidade. Eu aproveito até para te perguntar, assim, dentro da Crop Life, como você pode trazer para a gente, assim, ó, qual é o papel do produtor dentro da empresa, das empresas parceiras, como funciona toda essa organização? Perfeito. Todas as empresas que fazem parte da CropLife, associadas à CropLife, são empresas, né, do ramo do agronegócio, né, com Uhum, esses 4 pilares que eu comentei, e elas são empresas que promovem o uso de soluções com mais tecnologia, com mais, os insumos, seja eles químicos, biológicos, a parte da tecnologia vegetal, e é essa maneira que a gente se aproxima do produtor, né? Então é propondo as soluções, entregando para ele soluções cada vez mais sustentáveis para que ele possa, dentro ali da produção, tomar a melhor decisão, né? E uhum, uma coisa que eu acho bem bacana, que unifica essas esses 4 setores, é uhum, a questão das boas práticas, né? Então a gente fomenta muito a conscientização, a gente fomenta muito levar a informação para o agricultor do uhum. que está acontecendo hoje, né? Do que é recomendado, né? Um produto ele é Perfeito. seguro, como que ele é seguro. Então acho Sim, que tenta realmente estabelecer essa relação próxima com o produtor, não só entregando as tecnologias, com mas certeza. sentando na mesa, conversando. Acho que essa aqui é a ideia. Esse distanciamento não acaba prejudicando só a relação, né? Então, essa proximidade que vocês propõem, eu acho muito interessante, super acompanho as atividades, né? As mídias da Crop Life. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os programas que vocês têm de boas práticas, de incentivos, né? Então, eu acho muito bacana. E uma dúvida que surgiu agora, que eu acho que pode ser também a dúvida dos nossos ouvintes. A Crop Life é uma instituição brasileira, ela existe só aqui? Ela tem outros países? É internacional? Surgiu onde? Essa é uma dúvida bem recorrente. A CropLife ela faz parte de uma rede, ela Uhum, está dentro de uma rede global. Então a gente tem
várias crop lifes espalhadas aí pelo mundo. Algumas Uhum. crop lifes elas têm atuação continental, né, representam o continente, e outras representam países, né? O Brasil ele tem uma crop life própria, porque não preciso nem explicar, mas nossa agricultura ela é gigantesca. Sim, A gente tem merece uma única aqui, né? exatamente. Então o nosso desafio já é o suficiente, já não precisa envolver mais nenhum outro país. E tem a CropLife Latinoamérica, a CropLife International, a CropLife da Europa. E Uhum, eu acho que isso até uma das grandes vantagens que a gente tem uhum, desse intercâmbio de informações, né? A gente tem, eventualmente, a gente tem reuniões com as pessoas de fora, né, que uhum. trazem para a gente o que está sendo discutido na Europa, o que está sendo discutido nos Estados Unidos, quando a gente fala em regulamentação. O que a Sim. gente pode trazer para o Brasil, né? O que a gente pode trazer para cá na parte de avaliação do risco, né, na Uhum. avaliação de novos produtos, de novas tecnologias. Acho que Ô, esse é um Pedro, grande diferencial. mas vocês têm essa interação, mas cada uma tem autonomia para tomar suas próprias decisões e seguir seu caminho, certo? Exato, de acordo com a realidade de cada país, de cada local. Uhum. Mas o que a gente sempre fomenta é realmente essa troca, porque são realidades obviamente muito distintas, Sim. mas a essência muitas vezes é a mesma. Então a segurança é a mesma, né? A preocupação com o bem-estar é o mesmo, com um alimento saudável. Então Uhum. são coisas que a gente compartilha, né? Com a necessidade de você conseguir alimentar a população que está cada vez maior. Sim. Então quando a gente pensa em intercâmbio é muito por esse motivo, sabe? Legal. E aí, até puxando um gancho, acho que mais do que alimentar, do que simplesmente alimentar, é alimentar com qualidade, né? E por isso toda a preocupação com segurança alimentar e tudo mais. E aí, dentro desse aspecto, existem os programas da Crop Life. E comenta um pouquinho pra gente, por favor, como é que vocês estabelecem esses programas, quais os programas que já têm, né, em pauta, em andamento. Eu me lembro que há algum tempo vocês estavam falando bastante sobre refúgio até, né, a importância de se ter uma área de refúgio, considerando as culturas transgênicas. Então, queria que você discorresse um pouquinho para a gente conhecer mais sobre os projetos que já estão implementados na Crop Life. Bacana. Quando a gente fala nos projetos da CropLife, qual que foi a ideia, né? A CropLife ela lançou uma campanha de boas práticas agrícolas, porque as boas práticas agrícolas elas congregam, né, Uhum. muitas iniciativas, você consegue pensar em muitas coisas quando a gente fala em boas práticas. E dentro dessas boas práticas foi quando a gente inseriu, né, alguns Uhum. programas aí que trazem essa particularidade. Então, nós temos alguns projetos em andamento. A gente tem um Uhum. trabalho muito bacana que é relacionado à coexistência da agricultura com os polinizadores, né? Então, Legal, a gente interessantíssimo. sabe o quanto é importante ter a polinização, ela é essencial para que as culturas se desenvolvam e a Uhum. gente sabe que existe esse problema, existe essa mística em relação a abelhas, enfim, a insetos polinizadores, Uhum. e essa campanha ela traz, né, conhecimento, ela traz informação para o produtor saber qual a melhor forma de aplicar, como que ele vai aplicar, quando que ele pode aplicar, sempre pensando em garantir a segurança também dos polinizadores, né? Sim. Entendendo essa relação que ela existe. Esse programa, esse específico, como é que acontece a construção dele? A Crop Life, ela oferece a divulgação da informação para os produtores. Esse é o ponto Isso, principal, né? Sobre a comunicação. principalmente. Aham. Principalmente essa parte da comunicação das ações, Uhum. participa de muitas iniciativas que existem de outras entidades, são mais focadas até nessa parte de proteção a polinizadores, né? Não Uhum. só isso, né? A parte da regulamentação mesmo, né? A parte regulatória que eu trabalho um pouco mais, a gente busca também estar dentro dos padrões internacionais que trazem regras específicas Uhum. para controlar essa questão da aplicação, né, da melhor forma, para Sim, que você sim. não atinja ali apiários, então é algo bem robusto. E ainda sobre esse tópico, a gente sabe aí de todas as polêmicas e discussões acerca de produtos e ativos que podem ser utilizados, não podem. Nós tivemos há algum tempo a suspensão de um ingrediente ativo, acabou voltando ao mercado. A CropLife, ela participa dessas discussões? Vocês têm, vamos dizer assim, um peso sobre essas definições?
A gente atua muito forte na parte de como que é feito essa análise, como são feitas as avaliações, né? A gente, como nós representamos várias empresas do setor, a gente não atua especificamente direto em ingredientes ativos ou moléculas próprias, mas sim Aham, na forma com que são feitas as análises, né? Então, a gente trabalha realmente de fato que as avaliações elas sejam feitas com base em conhecimento técnico, em perfeito. ciência, dentro do que está no nosso cenário regulatório. Né? Então a gente Entendi. fomenta realmente que tudo que aconteça que seja tem um embasamento técnico. Técnico. Uhum. Não é só achismo, né? Aliás, não é achismo de jeito nenhum, porque muita gente acha que, vamos lá, às vezes as pessoas entendem que há interesses que podem sobrepor os aspectos técnicos, e não tem nada a ver com isso, né? A gente preza sempre por seguir aquilo que realmente é. Né? Então, acho que é importante destacar isso e o papel da CropLife, como de outras instituições, e a nossa preocupação com a ciência, né? E com o que é, de fato, mais sustentável a longo prazo, inclusive, né? Exatamente, exatamente. E eu Perfeito. acho que até tá trazendo nisso, né, nesse ponto que você colocou dessa parte de conhecimento e emendando em outro programa que está dentro Uhum. das boas práticas que a CropLife tem encabeçado, é relacionado ao combate a defensivos e sementes ilegais. Isso é Muito bom. um tema que está sendo muito discutido, né? A gente está em várias frentes aí de atuação, Uhum. trazendo realmente a importância para o agricultor tomar cuidado com o que ele vai comprar, né? Sim, Entender quais são os possíveis danos que ele pode estar causando para o meio ambiente, os danos para a saúde dele mesmo, com né? E certeza. fora isso, os danos econômicos, né? Então, É porque eu você acho não tem segurança nenhuma, né? Quando você faz a que aquisição de um produto ilegal, é o que você comentou, é em relação à saúde, em relação ao ambiente, as respostas técnicas, a eficácia desses produtos é algo que a gente sabe que varia muito e, na maior parte das vezes, não atinge um mínimo necessário para que a gente tenha um manejo adequado, né? Então, eu acho muito válido esse esforço, né, das instituições como um todo. A gente vê isso, você comentando aqui por parte da CropLife, as próprias empresas têm as suas iniciativas, né, para buscar, de fato, reduzir ou, se possível, eliminar essas práticas ilegais, porque atrapalha todo o mercado e, inclusive, os aspectos técnicos, né, do manejo de pragas, doenças e tudo mais. Interessante esse programa também. E o que mais que vocês têm, Pedro, que você pode contar pra gente? aí a gente também tem a parte de capacitação, que é acho que talvez o programa que a CropLife tem mais atuado, né? O MAPA, o Ministério da Agricultura, ele publicou uma portaria, né, que traz a necessidade da habilitação de aplicadores, né, da Uhum, capacitação e habilitação dos aplicadores. E a CropLife tem apoiado essa iniciativa legal. com a criação de um curso levando em consideração todas as diretrizes e normas que o mapa coloca como requisitos mínimos Uhum, para que um produtor, um aplicador, seja capacitado, e colocou esse curso dentro da plataforma chamada Conecta. É um curso EAD, legal. que qualquer pessoa pode entrar lá na plataforma, fazer o curso, são 3 horas de curso, Olha só. e ele traz ali um monte de termos, um monte de informações, né, sobre Uhum. boas práticas, sobre a melhor forma de aplicar, como que você Excelente. aplica. Então, eu acho Então, que é uma iniciativa muito a bacana. plataforma chama-se Conecta, é dentro do site da CropLife mesmo. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio para o pessoal poder acessar, né? Acho que é legal. Sim, esse curso está disponível, é só entrar, fazer o cadastro, né, fazer Uhum. o curso. E também a gente está aí pensando em mais outros cursos, né? Tem bastante coisa aí que Sim. tá para sair bem bacana, muita coisa relacionada a MIP, inclusive. Eu acho Então, até, ó, vou colocar aqui abertamente ao público, eu acho que a CropLife tem que investir no MIP, em cursos de identificação de pragas, para todo mundo ficar bem afiado e não errar no manejo. concordo, concordo. Isso aí tá no radar. Boa. Assim, falando de MIP, o que hoje a CropLife tem? Existe algum programa já voltado para manejo integrado de pragas? Vamos lá, uma pergunta de cada vez. Existe já alguma coisa implementada? De
MIP, quando a gente fala MIP por si só, não tem nenhuma ação direta, mas eu acho que, né, até como eu comentei, a criação da Crop Life, ela é basicamente a essência do MIP, né? Exato. Você unifica numa mesma plataforma várias ferramentas que são complementares. Uhum. Quem vai decidir a melhor ferramenta para aquele momento vai ser o agricultor, com o conhecimento que ele tem ali, técnico, de acordo com o agrônomo que está ali junto com ele, para ver o que vale a pena fazer naquele momento. Então, Exato. a essência da Crop Life é essa. A gente junta todas as ferramentas com tecnologia, com informação, para a decisão ser pautada, de fato, em algo que vai funcionar. Perfeito. E até acho, você colocou, né, digamos que a essência da Crop Life é o MIP, né, no sentido de trazer ferramentas. Acho que é legal a gente colocar aqui, porque eu vejo que tem muita confusão, inclusive, em relação à terminologia, né? Eu escuto assim, ó, o produtor usa produto biológico, então ele faz MIP. O produtor faz batida de pano, então ele faz MIP, né? O MIP, ele é justamente... Você me corrija se eu estiver errada, se você discordar comigo, Pedro, mas ele é justamente a possibilidade de integração, não só de ferramentas de controle, mas de outras ações que estão envolvidas, né, em todo o circuito, vamos dizer assim, do manejo de pragas. Então, a forma de identificação, a ação no momento correto, né, o monitoramento ao longo do tempo, tudo isso faz parte do MIP. Ações isoladas, usar biológico sozinho, não quer dizer que faz MIP. Bater pano não quer dizer que faz MIP. Concorda comigo, Pedro? Não, exatamente, é exatamente o mesmo pensamento que eu tenho. E o que eu acho que a gente tem que levar, né? Porque realmente o MIP, ele é você tomar a melhor decisão que você pode naquele momento, de acordo com a sua necessidade, Isso, né? de Com acordo com base no as que você ferramentas que conhece você ali. tem disponível, né? Exatamente, o que vai ter o maior custo-benefício, que você vai conseguir um controle maior, enfim, dentro, obviamente, das recomendações, das orientações, isso não muda. Mas o Sim, MIP é isso. com certeza. E eu quero tocar até num ponto que eu acho que é algo legal. Não sei se todos têm acompanhado as discussões, né? As implementações de programas do governo acerca da agricultura como um todo, mas falando especificamente do MIP, e eu queria ouvir qual a sua visão, Pedro, indivíduo, como engenheiro agrônomo e profissional do setor, mas também se você puder trazer a visão da Crop Life em relação ao decreto que foi publicado no último dia 30 de junho, né, o decreto 12.538, que é justamente falando sobre práticas de manejo integrado de pragas, né? Então, são vários pontos. Recomendo que quem é do setor faça a leitura do documento para tirar suas próprias conclusões. Mas eu queria que você trouxesse, então, essas visões para a gente, Pedro. O que você e Crop Life entendem sobre este decreto que foi publicado? Esse decreto ele foi publicado no decreto do Pronara, né, um programa da redução de uso de agrotóxicos, né? Então, a criação dele, ela já é polêmica porque ele é um desdobramento de uma política nacional de agroecologia e de produção orgânica. Então, quer dizer, o que eu acho que é bacana colocar aqui, e até queria ver até a sua opinião, Gabriela, acho que é bacana ouvir também, que a gente tem uma agricultura, mas dentro dessa agricultura a gente tem vários modelos dentro da mesma agricultura. Com A gente tem uma certeza. agricultura familiar, a gente tem uma agricultura convencional, a empresarial, a gente tem a agricultura orgânica, e uma não precisa necessariamente coibir a outra. Com A gente pode certeza. existir, coexistir. Cada pessoa tem a sua cultura, tem a sua realidade, e você vincular, né, essa política nacional a um programa de redução do uso, não, na minha visão, não faz muito sentido. Né? Você traz ali um tema que não é tão simples assim. Sim. Né? Concordo com você, Pedro. Primeiro ponto, né? Existem diferentes formas de agricultura dentro do nosso cenário, do nosso agronegócio, e, sem dúvida nenhuma, elas devem se correlacionar, mas uma não inibe ou proíbe a outra, né? Então, dentro de uma agricultura convencional que a gente tem trabalhado cada dia para ser mais sustentável ao longo do tempo,
existe todo um cenário e nós temos a agricultura orgânica, a agroecologia, uma agricultura hoje, né, a agricultura regenerativa, que tem surgido como um outro conceito, que também dá pano para manga a discussão aqui, eu acho que tem que ser melhor definido esse conceito, mas tem muita coisa. Agora, o ponto que eu acho mais, assim, que há confusão e que precisa ser desfeita essa confusão é que o manejo integrado de pragas, você disse, né, que quando se traz ele associado à redução do uso de produtos químicos, fica subentendido que o objetivo do MIP é reduzir o uso de agrotóxicos, produtos químicos, defensivos, chamem como quiser, né? Mas no meu entendimento, o MIP, a redução da utilização desses produtos pode ser uma consequência do MIP. E legal se for, ótimo, mas não é o objetivo do MIP. Né? O objetivo do MIP é, de fato, trazer a possibilidade da integração dessas ferramentas e se ter o melhor custo-benefício dentro de uma produção. É isso mesmo? Exatamente. O MIP, quando traz dentro desse decreto, ele coloca em várias partes, ele coloca como substituto aos agrotóxicos, redução dos agrotóxicos, né? Você ter Uhum. ferramentas para reduzir o uso. E não se trata de redução, se trata do uso racional. Se trata do uso Perfeito. de produtos tecnológicos. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais, né, como políticas públicas, né, em incentivo à inovação, incentivo ao acesso a novos produtos. A Uhum. gente que acompanha bastante o lançamento de produtos, parte não só aqui no Brasil como fora, há uma tendência muito grande de cada vez mais moléculas com ambiente, com um perfil mais Seletivo. amigável, no sentido Uhum. toxicológico, ecotoxicológico, seletivo, Sim. ferramentas para o manejo de resistência, em doses menores, porque são muitas vezes ingredientes ativos mais efetivos. Então, Sim. a gente vê uma redução de volume, vamos pensar assim, Uhum. natural que acontece por conta da tecnologia. Então, ao Perfeito. invés de a gente pensar em redução com números, diretrizes e coisas escritas, vamos pensar em incentivo, né? Em trazer inovação, que o produtor consiga ter acesso à inovação. Uhum. Né? Então, acho que esse que que deveria ser o grande ganho, né? Pensando Exato. em produtos. Exato. Até eu trouxe aqui um trecho do decreto, né, que eu gostaria de ler. Pessoal, só para deixar claro, tá? Bom, quem me acompanha sabe que eu sou a pessoa que ama biológicos, né? Então, aqui não é defendendo químico, não é defendendo ninguém. O que eu defendo é justamente o MIP, que é o manejo integrado de pragas, a utilização das diversas ferramentas, cada uma sendo posicionada no momento correto, tá? E o que a gente está querendo dizer aqui, eu, né, não posso falar por todos, não posso nem falar pelo Pedro, mas o que eu quero deixar claro aqui é o entendimento de que a redução de produtos químicos é uma consequência da correta utilização do MIP, mas que não é o objetivo do MIP. O objetivo do MIP é fazer um manejo bem feito, um manejo sustentável, um manejo eficiente, colocando na balança as ferramentas que se tem disponível e a produtividade. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, esse trecho que eu trouxe aqui, ó, que tem no decreto, né? Incentivar a pesquisa científica e a inovação tecnológica para fomentar o uso de bioinsumos, ok. E de manejo integrado de pragas, ok. Considerando que bioinsumos está dentro do manejo integrado de pragas, não são coisas diferentes. Mas aí ele completa assim, ó, como ferramenta para diminuição do uso de agrotóxicos. Não é exatamente isso, né? Mais uma vez, a diminuição do uso de agrotóxicos, ela pode ser uma consequência do MIP, mas não o objetivo do conceito em si. Pedro, quer complementar? Quer discordar? Não, não, eu concordo, porque você acaba invalidando as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje. E eu acho Uhum. que uma coisa que vale a pena colocar aqui, Gabriela, aqui, para um produto ser utilizado no campo, ele passa por muitas avaliações, por muitos Muitas. estudos. É um investimento muito alto que é feito pelas empresas, né? E é um tempo demandado muito grande. E a gente tem aqui no Brasil um sistema muito robusto. A gente tem a Anvisa, a gente tem o IBAMA, a gente tem o MAPA trabalhando em conjunto Sim. para avaliar esses produtos, né? Para que o agricultor vá utilizar no campo, dentro das recomendações de rótulo e bula, e ele tem a garantia de que aquilo é seguro, que aquilo Perfeito. foi estudado naquela forma que ele está sendo aplicado. Né? Então,
É importante colocar isso, porque a redução, a gente não pode colocar só como números, vamos baixar tantos por cento. Não, é uma coisa com base na avaliação do que acontece. Com certeza. Às vezes acho que você também deve concordar, mas a gente enxerga que tem um espaço muito grande entre as pessoas que muitas vezes tomam as decisões ou que enxergam um campo muito de longe, muito de longe. A agricultura tropical brasileira, ela é extremamente complexa. Extremamente complexa. Concordo muito. E isso não é... Hoje aqui, especificamente, nós estamos neste momento falando do decreto e tudo mais, mas essa distância de tomada de decisão, né, em relação ao campo, acontece em outros pontos também, em empresas do setor biológico, do químico, e multinacionais, empresas maiores, menores, enfim. Muitas vezes as pessoas que tomam essas decisões e implementam essas ferramentas, leis, decretos, estão longe do que é a realidade, né? Então, acaba ficando algo talvez tendencioso ou não imparcial, né? No sentido de que não há o conhecimento da rotina, da prática ali, do dia a dia do agricultor. E não estou falando aqui só do grande produtor, mas do pequeno produtor, do produtor agroecológico, do que adota as práticas de regeneração, enfim. Então, existe, de fato, essa distância, né? Que acaba prejudicando as decisões. Exato, eu acho que, e é bom a gente pensar também que os desafios, eles são os mesmos para todo mundo que está dentro dessa agricultura. Uhum. Obviamente que cada setor vai sofrer de um jeito, o investimento é diferente, mas a pressão de pragas, né, que a gente tem aqui, a forma com que a gente lida com o clima, né, a gente teve, pouco tempo atrás, aquela tragédia no Rio Grande do Sul, as Sim. secas no Centro-Oeste. Então, são coisas que acontecem, que a natureza faz, né, na agricultura tropical, que é extremamente preocupante. Perfeito. Eu gosto sempre da seguinte analogia, né? Muitas vezes a gente fala assim, tá todo mundo no mesmo barco. Não, a gente não tá no mesmo barco, a gente está sob a mesma tempestade, né? Então, cada um no seu barco, cada um com a sua rotina, com as suas práticas, mas as dificuldades são as mesmas. Então, como é que a gente pode se blindar disso, diminuir os impactos, né, desse grande sistema? Eu tenho usado muito o termo SAT, que foi um termo que eu criei aí para falar sobre os sistemas agrícolas tropicais integrados. Hoje a gente não tem uma única cultura, nós temos no campo, e quando a gente junta macro-regiões, micro-regiões, a gente tem várias culturas que estão interagindo e que fornecem um ambiente perfeito para pragas, doenças. Então, como é que a gente lida com tudo isso de uma forma racional, né? Então, é muito importante essa visão a tempestade para todos, mas então a gente precisa tomar decisões juntos, né? Pensar no bem coletivo. Remar para o mesmo lado, né, na mesma direção. A gente está no mesmo barco, a Isso. gente tem que remar junto. Exato, exatamente. Bom demais, Pedro. E você tem mais algum ponto, algo para colocar sobre esse decreto? Talvez alguma visão da CropLife, não sei, algo que possa ser destacado? Eu acho que o principal ponto do decreto, eu acho que faltou a participação dos setores dentro da construção desse programa, né? Uhum. Faltou trazer um pouco de especialistas, pessoas que pudessem contribuir tecnicamente para a gente poder pensar em indicadores, pensar em itens que pudessem ser levados em consideração. Uhum. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto. E, Certo. principalmente, a questão do MIP, no sentido de ferramentas são complementares. Elas Uhum. elas não precisam se excluir. Elas não são meramente alternativas. Ali você vai usar um ou outro. A gente tem a possibilidade de juntar, e a construção da CropLife ela foi baseada nisso. A gente tenta levar isso para Sim. fora, então é um programa que foi instituído e a gente espera poder fazer parte aí da construção dele, enfim, do desdobramento, trazendo Uhum. essa parte um pouco mais técnica aí para a gente entender, igual você comentou, né, Gabriela, a agricultura tropical, ela é muito particular. Desafiadora, é muito particular, exatamente. E por curiosidade, você sabe como foi construído esse decreto? Você falou, a gente não fez parte, gostaríamos de ter uma interação maior até aqui. Como foi feito, vocês sabem?
Esse decreto ele já estava sendo construído já faz um bom tempo, ele já vinha sendo discutido aí faz alguns anos já, mas não teve participação efetiva, então eles construíram, né, foram alguns ministérios ali que formaram um grupo e fizeram a construção desse texto, Certo. com base em diretrizes ali que já tinham sido estipuladas no passado, né? Então, Perfeito. Entendi. e acho que até legal colocar que ele ignora, esse decreto ele acaba ignorando uma lei que está em vigência, que foi publicada em 2023, que é o marco regulatório dos agrotóxicos, né? É a lei de agrotóxicos. E ela trata de todos os temas relacionados, desde do registro, à comercialização, ao destino de embalagens. Então, Entendi. acaba que eles não se conversam muito. Olha só. Olha, isso é assunto para um outro podcast, hein? Ah, com certeza, com certeza. Tem muita coisa para ser discutida. E, bom, quem sabe já fica aqui uma oportunidade para gente trazer novos temas. E aí, Pedro, já partindo pro final do nosso episódio, eu queria trazer aqui, né, a pergunta que eu sempre faço, né, ao final aqui do bate-papo com quem sabe. Eu gosto bastante daquela analogia. Nossa, olha, tá fazendo ali uma aplicação de, sei lá, calcário com vento a 60 por hora. Muito bom, nota 2, né, para não falar que tá uma porcaria. Então agora a pergunta é para você. Para quem o Pedro Duarte dá nota 2 ou para qual atividade, para alguma instituição? Para quem é a sua nota 2, Pedro? Não, bacana. Acho que quando a gente pensa em coisas que podem ser melhoradas, né, a gente atribui nota porque a gente quer que melhore, né? Perfeito. Então, eu entendo que hoje a lentidão que a gente tem no nosso sistema regulatório, ela merece nota 2. A gente tem um atraso muito grande, desde de um registro até o uso, né, a aprovação de um produto para uso no campo. Então, né, a gente colocou a agricultura tropical, ela é extremamente complexa. A gente precisa de Sim. ferramentas, de todas as ferramentas possíveis, dentro, obviamente, da avaliação correta, né, que é feita pelos órgãos, mas isso precisa ser disponibilizado para o agricultor. Então, a gente tem filas muito longas, um tempo muito grande para a aprovação de um novo produto, pode chegar até 10 anos, dependendo do produto. Você pensa, em 10 anos já mudou até o cenário de praga. Às vezes, quando vai ser liberado o Exato. produto, a praga já foi embora, já. Exatamente, né? A gente está vivendo num momento de mudanças climáticas, o aumento da severidade das pragas está cada vez mais frequente, né? Cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, eu entendo que esse acesso à inovação ele tem que ser rápido, ele tem que ser na velocidade que o agricultor precisa no campo. Com Né? A gente não certeza. pode perder tempo, a gente tem que entregar. A gente tem que e assim, acho que isso serve para todos os produtos, não só os químicos, os biológicos, a gente tem que ter isso mais rápido, tem que ser um Para processo mais tudo. eficiente. Com Para certeza. tudo, exato. Talvez, assim, muito de automação de parte do processo, né? Enfim, sei lá. Como eu disse, é um tema para outro episódio, mas eu concordo com a sua nota 2, que a gente precisa de mais celeridade nos processos, não só de registro, né? Mas tantos outros processos que, infelizmente, aqui no Brasil são muito morosos, né? Enfim, a gente precisa Isso melhorar isso. acaba afetando a competitividade do Brasil, porque Claro. a gente trabalha com isso e está sempre buscando se atualizar. A gente vê que muitos produtos que estão na fila aqui no Brasil, eles já estão sendo utilizados na Argentina, já estão sendo utilizados nos Estados Unidos, na Austrália. Então, quer dizer, a gente não está utilizando as mesmas ferramentas. A gente Sim. está usando Fica muitas para coisas trás, né? antigas ainda. E fica para Exato. trás, exato. Perfeito. De novo, não é a mesma realidade. Não é. Sim. Então não faz sentido, né? Então acho que isso que é muito preocupante, e óbvio, as moléculas novas elas são mais complexas, elas vão demandar sim uma análise mais demorada, mais a fundo. Sim. Isso é totalmente natural, isso é normal. Mas a gente não pode perder tempo, a gente tem que fazer isso rodar. Exato. E óbvio mantendo a mesma eficácia e mesmo Qualidade, né? detalhe, qualidade que os órgãos já possuem e já executam. Perfeito, Pedro. Concordo 100% com a sua nota 2. E bem importante o que você comentou no início da sua resposta, né? Então, a gente não tá... A gente brinca aqui com a nota 2, mas não é pra
para falar mal. Não, é como uma forma de deixar um alerta e um pedido encarecido de melhorias, né? Então, vale destacar mais uma vez esse ponto. Pedro, Exato. muito obrigada pela sua participação. Eu adorei o bate-papo, passou super rápido. Eu espero que a Isso gente mesmo. possa conversar outras vezes de outros tópicos. É muito bacana essa abertura, né? Quando eu fiz o convite e você levou para dentro da Crop Life, a gente sabe que tem todo um processo de aprovação e tudo mais, e vocês prontamente atenderam. Então, agradeço a você, pessoalmente, a Crop Life, por terem aberto as portas para o MIP em Dia, né? Conhecer um pouquinho mais sobre a empresa e dividir com a gente todo esse conhecimento. E fica um momento agora aqui para você se despedir dos nossos ouvintes. Não, Gabriela, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com o seu convite desde o início. A gente trazer um pouquinho das ações que a gente faz é muito legal, né? Ter esse reconhecimento. E eu acho que o principal ponto aqui é a gente manter as portas abertas e essa troca. Acho que essa troca é muito valiosa. Fiquei bem contente em poder falar com você. Que bom. Eu particularmente acompanho o seu trabalho. Acho Obrigada. muito legal a forma com que você traz os temas, como você fortalece o MIP, como você mostra que a gente faz isso no campo de fato. Sim, que E legal. muitas vezes as pessoas não valorizam, não entendem, não conseguem entender a complexidade. Você traz isso. Então, para mim, foi um prazer enorme. Foi Que muito legal. bacana e foi uma situação muito rápida mesmo. Passa rápido. Quando a conversa é boa, passa rápido. E obrigada, Pedro. Fico feliz. Que bom que você acompanha o trabalho aqui que a gente faz, porque eu sempre falo, né? É um trabalho que eu faço porque eu gosto mesmo e acho que é importante cada um contribuir um pouquinho com a realidade do nosso agro, né? Cada um dentro do seu setor é super importante. O que a gente puder contribuir sempre vai ser muito bem-vindo. Então, mais uma vez, meu muito obrigada para você, a Crop Life. Para você, nossos ouvintes, vocês, né, que ficaram aqui até o final, agradeço a companhia, a audiência. Deixem aí o seu famoso like, né? Compartilhe esse episódio com outros amigos, colegas do setor que você acha que vão gostar do tema. Inclusive, deixem aqui, né, nos comentários, me mandem mensagens sobre outros temas que vocês gostariam de ver aqui no MIP em Dia e eu vou fazer questão de trazer com a maior qualidade possível. Então, Pedro, muito obrigada. E para vocês, até o próximo episódio. Você ouviu o MIP em Dia, com Gabriela Vieira.